Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Psicocast, canal que vai abordar aí um pouco do assunto sobre cães, tutores, psicologia e um pouco mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa trajetória, eu e a Raquel. Eu vou começar falando um pouquinho de mim. Eu sou a Thaís Maciel, sou formada em psicologia humana, tenho algumas especializações aí como auxiliar veterinário, fisiologia animal, nutrição animal, ludoterapia, entre outras, voltada para transtornos. E fala um pouquinho aí de você, Raquel. Fala, pessoal, tudo bom? Um prazer, né? Contribuir e estar junto com você nessa caminhada. Acho que a gente sempre vem inovando, vem trazendo coisas que são importantes e tentando agregar de alguma forma dentro da nossa área. Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente. Acho que todo mundo que tenta dar esse passo, né, na caminhada, assim, acaba construindo algumas coisas relevantes. Então, acho que a gente está sempre tentando se posicionar de alguma forma. Isso é muito importante e muito gratificante também, né? Bom, eu sou a Raquel, sou especialista em comportamento canino. Vim de uma área totalmente aleatória, né? Vim, na verdade, da parte de eventos, trabalhei sempre com evento. Depois eu me formei em análise de sistema. Sou formada em aviação civil também, né? Fazendo a parte de piloto de avião. Então, assim, totalmente diferente dentro da nossa área. Desde sempre estudei web designer, designer gráfico, toda essa parte também voltada para a parte gráfica, né, da coisa, marketing. Mas assim como você, acho que isso também foi uma coisa que sempre nos uniu. Eu adoro estudar, gosto de entender, gosto de conhecer, pegar aquele assunto e tentar tirar coisas legais para o conhecimento mesmo, né? Para gerar valor para gente, né? Então, dentro disso, fui fazendo as minhas formações e me descobri dentro do adestramento, dentro do comportamento canino. A partir dali, também fiz vários cursos voltados para a área do comportamento. Fiz adestramento, fiz especialização em comportamento canino, fiz psicologia canina. Apesar de ser uma área ainda muito difícil, né? Até pela nomenclatura de psicologia canina. Tem profissional que aborda como ok, tem profissional que não gosta por não ser da área da saúde ou não ter uma graduação voltada para a psicologia canina em si, né? Mas acho que o nosso foco principal é modelagem de comportamento, em todos os sentidos, né? Desde do adestramento de um cão filhote, que trabalha muito com o sistema do adestramento positivo, né? Até a parte de psicologia canina mesmo, que no meu ver, e dentro de tudo aquele conhecimento que a gente aprendeu nessa trajetória, a psicologia ela trabalha com traumas, correção de agressividade, correção de reatividade, cães que às vezes passaram por um processo difícil de resgate, cães de rinha, né? E aí ter que reabilitar esse cão, ou seja, trazer ele de novo para o convívio social. Acho que é uma coisa que realmente abrilhantou nossos olhos, né? No sentido de ajudar as pessoas. Exato. E pegar casos que ninguém quer trabalhar. Fazer o diferencial. E aí, acho que partindo disso, foi ainda mais que uniu a nossa trajetória, né? Sim, trazer para o pessoal, né? Aquilo que é como se fosse trabalhar na dor da pessoa, né? Sim. Algo que foi uma necessidade, até já falando, foi uma necessidade que você encontrou. E aí a gente tem essa mania de... Eu, por exemplo, como cliente, sou assim também. Eu quero que a pessoa me traga um serviço que ela abranja várias coisas diferentes, assim. Não só ser mais um no mercado. E é isso. Trazendo um pouquinho também do que assim, da onde que eu vim de várias áreas. Já trabalhei de tudo um pouquinho, mas eu acho que 90% das coisas que eu trabalhei foi voltadas para atendimento, comunicação voltada com contato com o público. Isso sempre me cativou também. Eu gosto de ouvir e eu gosto de falar também. E quando eu falo falar, eu gosto de falar no sentido de levar uma resolução de um problema que a pessoa me traz. Sim. Com ideias, mostrar um outro lado para a pessoa daquela situação e abrir a cabeça dela para que tenha outras possibilidades daquilo que ela está trazendo, assim, de problema. Então, eu vim muito dessa área de atendimento, né? E caí na área do comportamento aqui canino também, junto com você. E foi uma oportunidade. E aí, quando você me deu a oportunidade, ficou, vem trabalhar comigo. Eu vim, mas eu não queria vir para ser mais uma, eu não queria vir para fazer o serviço, assim, você me falava, você vai fazer isso, aquilo. Eu queria vir para agregar. Então, para eu agregar, eu precisava conhecer.
E aí eu falei, não, eu preciso dar mais disso de mim. E aí eu fui estudar o que eu poderia conhecer para agregar melhor. E foi aonde eu pesquisando, eu vi a etologia, me encantei pela etologia, só que aí eu vi que para eu estudar etologia eu tinha que ter alguma graduação antes disso, né? E aí eu fui olhar lá o que eu poderia fazer. E tinha, dentre as áreas que tinha medicina veterinária, que era algo que não me chamava atenção, porque era algo mais fisiológico, e eu não queria isso, eu queria algo mais voltado mesmo para estudar a mente do animal em si. E também tinha biologia, que para mim também é muito fisiológico, e aí eu vi a psicologia. E aí eu falei, aqui pode ser que dê. E aí foi engraçado, porque é clichê, mas a psicologia me escolheu por causa disso. Porque quando eu entrei para estudar por uma outra questão, e quanto mais eu estudava, cada semestre que eu estudava, eu via que fazia mais sentido na nossa área, o que a gente aplicava no dia a dia. E eu vi também, eu ia fazendo reflexão de que fazia sentido até para minha vida, que muitos amigos eu já tinha essa habilidade das pessoas procurar para falar comigo, já tinha essa habilidade de ouvir, de acolher. Então isso foi fazendo muito sentido para mim, por isso que eu digo que a psicologia me escolheu, apesar de ser clichê, porque já praticamente parecia que eu já aplicava ela na minha vida sem o conhecimento dela. E aí foi aonde eu me descobri também, e cada vez mais eu me encanto com a psicologia. E quando eu fui estudar, eu vi que ela tem um leque maior ainda, um campo super vasto, que não para de crescer, que não para de chegar novas metodologias, novas abordagens. E quanto mais eu vejo, mais eu quero ver. Mais eu estudo e agregar aí no nosso trabalho também, que a gente faz no dia a dia. Muito legal. Aí eu lembro de alguns pontos, né, no decorrer da nossa trajetória vinculado a isso. Primeiro que eu lembro que quando a gente pesquisava sobre alguns assuntos específicos, igual aquela parte neonatal, quando a gente estudava sobre as fases de desenvolvimento do cão, né? A gente tinha algumas especializações dentro do mercado, até buscando, né, por mais conhecimento, até fora daqui, a gente estudou e viu, pesquisou e acabou fazendo também alguns cursos relacionados a isso. Mas eu não sei se você se recorda disso, mas a tamanha dificuldade que a gente tinha em encontrar conteúdos de forma realmente acessível. Sim. E que a gente pudesse se formalizar sem ter, por exemplo, eu lembro que a nossa maior dificuldade era por não ter a medicina veterinária, porque a maior parte das pós-graduações voltadas para dentro do comportamento precisava e necessitava de ser médico veterinário. Até hoje eu encontro essa dificuldade, porque há 5 anos atrás, 6, quando eu fui pesquisar e entrar na psicologia, Sim. Eu entrei porque eu achei a etologia como uma pós para quem já tivesse essa graduação. E aí hoje, depois de formada, eu não consigo achar. Sim. Todas as especializações com a nomenclatura etologia e pós-graduações são voltadas para a medicina veterinária. Inclusive está lá, etologia para a clínica veterinária. Eu não consigo achar mais, assim. Hoje em dia, o que acho é uma especialização sobre comportamento canino, que já é, inclusive, o que você já estudou, enfim, não é uma pós na etologia, que é algo que eu busco. Sim. E aí a gente foi se desenvolvendo. Dentro do mercado, a gente fez várias especializações voltadas. Acho que você chegou a pegar o foco aí também a criança, o autismo e algumas outras demandas nesse sentido. E aí eu também acabei indo e me aprofundando ainda mais dentro do comportamento canino, né? Então, nós fizemos vários cursos voltados para o comportamento, para análise do comportamento, para mudança do comportamento em si, do mais básico ao mais avançado, como a gente estava conversando. E dentro de todas essas possibilidades surgiu a terapia assistida. Sim. Que foi uma coisa que acabou dentro de todo o nosso conhecimento, conforme a gente foi crescendo e foi se agregando nesse sentido. Era um dos projetos que uniria as nossas duas profissões, Sim, né? exato. Tanto a minha parte que traz a parte do comportamento canino, quanto a sua parte que trazia, então, a forma de lidar ali com o contato com o humano, cliente, no com caso. o humano, isso, com o paciente. E aí, como foi para você, assim, quando você descobriu a terapia assistida? Porque eu, nos primeiros momentos, quando eu entendi que era uma forma onde a gente pudesse trazer a valorização do comportamento do animal em si, sabe? Usar realmente o cão, que é uma espécie tão inteligente, que pode agregar tanto valor para a nossa vida, né? Agregar o cão como coterapeuta foi, assim, para mim, fantástico.
Eu realmente me abrilhantou os olhos muito esse sentido de poder ajudar ainda mais, né? O humano com o cão, né? Para mim também foi algo que abrilhantou, porque entra nessa questão do diferencial. A gente ouve falar muito sobre isso, a gente vê pouco sobre isso, então abrilhantou justamente por isso, porque entra nesse diferencial de que não é fácil de achar em qualquer lugar. E agrega ao nosso trabalho, porque graças a Deus hoje a gente já tem um leque aí de clientes também. Então a busca pelo nosso serviço se tornou maior. E a partir do momento que a gente tiver isso como diferencial, que a gente tem isso como diferencial, também ajuda nessa questão, pelo fato de já estarmos sendo vistas. Não sei se você lembra também do caso que a gente já pegou, um caso onde a cliente solicitou a gente para trabalhar com os cães, só que aí eu chego lá e a gente vê todo o contexto dela, que ela estava com um filho, inclusive, que ela tinha um filho, não me recordo a idade, eu acho que era menos de 5 anos a criança. E ali a gente viu que, nossa, nesse caso aqui seria a terapia assistida. Sim. E aí a gente comentou com ela sobre, e ela também falou, é exatamente o que eu preciso, só que eu não sei onde buscar esse tipo de serviço, não acha aqui esse tipo de serviço. Até mesmo porque esse serviço ele é muito voltado, quando a gente vê nas pesquisas, ele é muito voltado para trabalhar somente com autismo, assim. Uhum. Só com a criança que tem autismo. E usa-se muito também o cavalo, a ecoterapia. Ecoterapia. Então, equinoterapia. Exato. Usa-se muito o cavalo para esse tipo de serviço. Você não vê muito os cães. Os cães em si você acha muito voltado para hospitais, para trabalhar em hospitais, visitação, que na verdade entra, não é nem como uma terapia, entra como uma atividade assistida. Exatamente. Onde não tem não é de cunho assim, terapêutico, é apenas a interação, uma atividade para descontração e fazer com que a criança que está ali, ou o paciente, seja adulto ou idoso que está ali hospitalizado, que ele meio que tenha uma certa distração para que ele saia um pouco daquela condição dele. Mas não é uma terapia onde você planeja e é individualizado para você trabalhar a demanda do paciente em si. Então, me abrilhantou muito os olhos também essa possibilidade aí de ajudar mais ainda a nossos clientes e as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, que também é bem escasso. Sim. Legal, é até um assunto para a gente poder trazer também, né, no podcast, acho que a terapia assistida, poder trazer profissionais, falar sobre isso. Sim. Agora eu vou sair um pouquinho do seu lado e vou jogar um pouquinho pro meu também, porque eu acho que aí entra a divisão, né, que a gente gosta de falar também. A Thais é totalmente o lado humano da coisa, né? Ela vê muito o lado do cliente, ela fala muito do atendimento, ela traz muito esse sentido de o que podemos fazer para resolucionar isso, quais as metodologias a gente pode usar, o que seria bom para agregar naquele atendimento, né? E aí forma-se um contexto. E eu sou totalmente o lado racional da coisa, né? Eu sou a que faz contas, eu sou a que vai para o lado empreendedora, que agrega no sentido de como é que a gente vai trazer o cliente, as parcerias e tudo mais, né? Mas não adianta, isso acaba calhando e se unindo e agregando em algum momento, né? E acho que foi assim que surgiu as nossas empresas, né? Nós somos proprietários de 2 empresas hoje, relacionadas à área pet, né? Nós temos a Psicodogs, que foi uma empresa que cresceu, e aí falando já um pouquinho também do nosso desenvolvimento, eu já tive uma empresa, né, voltada para a área do adestramento, né? O foco na época era conseguir atender uma quantidade maior de pessoas com adestramento. Porém, sempre, né, ainda continua assim, uma das maiores dificuldades que a gente tem é mão de obra, e uma mão de obra qualificada, né, dentro da área. Adestramento não é fácil, adestramento traz uma série de responsabilidades. Não é só o fato de lidar e manejar o cão, né? A gente tem a questão dos horários, a gente tem a questão de estar dentro da casa do tutor, acessando as suas intimidades. Então, a gente conhece a rotina, conhece a casa, conhece a família, conhece, né? Às vezes, o tutor tem 3, 4 casas, a gente visita todas as casas e a gente fica próximo. Então, tem a questão de ética. Às vezes, eu tenho aquele tutor que só pode atender do meio-dia a 1, porque ele tem uma profissão que também exige muito dele. E a gente precisa ser pontual. Sem contar 1 milhão de responsabilidades, né? O fato de lidar mesmo com o cão, o fato de modelar o comportamento, o fato de trazer, às vezes, o tutor para a realidade, porque nem eles têm dimensão. Quando eles nos contratam, eles nem têm a dimensão do que
de questão de serviço mesmo, de o que faz esse profissional, ele só sabe que ele precisa de ajuda. Sim. E agora... E quando a gente chegar lá, a gente vai ver que aquela ajuda é um contexto familiar, como um todo. Exatamente. Não é só trabalhar o cão. Exatamente. Até por isso que a gente faz a chamada anamnese, né? Sim. Que aí conhecer a família, bater um papo com o tutor, entender o que está acontecendo, mas para ele a gente está falando do cachorro. Mas a gente não está só analisando o cachorro. A gente está analisando o cachorro, a família, a casa, a rotina, a estrutura, o financeiro, se foi algo de imediato, né? Se ele passou num pet shop e pegou um cachorro porque ele queria muito. Toda a e aí história. ele não... Então, assim, é muita coisa, né? Mas, enfim, dentro de todo esse crescimento, a empresa que eu tinha era realmente pensando em atender e agregar o máximo de pessoas possíveis dentro do atendimento, para que a gente pudesse alcançar mais pessoas. Porém, mão de obra era muito complicado, né? Eu não tinha uma demanda muito bem estabelecida, faltava realmente o lado humano da coisa, né? E aí, quando a Thaís, ela chegou, ela agregou muito nesse sentido, né? De a gente começar a prescrever técnicas de atendimento que pudesse ser compartilhado com o tutor. Sim. Então, até na metodologia de aula mesmo, onde a maior parte, quando eu tinha a empresa, era o adestrador que fazia, quando você chegou, você modelou e foi entendendo. A gente foi entendendo a necessidade do tutor estar mais presente. Exato. De ele fazer as atividades, de ele se prontificar, de ele treinar, de ele tirar dúvidas, né? Então, a gente foi criando a nossa metodologia. E aí... foi onde surgiu a Psicodogs, né? Foi uma época que a gente, pro lado empresarial, eu entendi que a gente precisava de um novo recomeço, e agora com outra metodologia. E aí eu lembro que a Thaís falava assim, vai estudar, Raquel, vai estudar, vai se especializar, vai entender, pra gente poder revolucionar e quando a gente voltar mais forte, né? E aí foi exatamente o que a gente fez, né? Eu lembro que na época eu tinha 13 funcionários, né? 13 colaboradores que aplicavam ali o treinamento e a gente foi se dispersando, foi mandando todo mundo embora, assumi a bronca, fui fazer os treinamentos, né? Fui voltar a treinar, voltar a vivenciar. E aí foi uma parte importante da nossa trajetória, porque eu acho que ali divisor, né? foi um divisor de águas, né? Foi onde a gente resolveu falar assim, não, nós vamos se especializar realmente, né? E quando a gente entrar de novo na área, vai ser para agregar em todos os sentidos. E é o que nós viemos fazendo até hoje, Sim. né? Então, buscando inovações, estudando, isso... Sempre. Sempre. Inclusive, eu sempre brinco que eu vou morrer estudando, né? Exatamente. Porque quando eu acabo de estudar uma coisa, dentro do que eu estudei, eu já vi uma outra coisa que me dá uma outra possibilidade. Eu já quero sair dali estudando essa outra. E está sempre se criando novos, como eu disse, abordagens e metodologias. Então, estou sempre querendo saber mais, saber mais, saber mais. Sempre para agregar. Sim. E aí foi isso. Aí começou pelo nome, né? Você lembra? Não pode contar não, tá? Deixa isso entre a gente. Não vamos contar. Vamos contar a parte do nome. Vamos contar a parte então do nome. vamos escolher um nome, né? Eu pensava naquele atendimento que a gente ia. Eu falei, Thaís, o que a gente mais tem próximo a isso é a Super Nani. Vamos colocar Nani's Pet. Fazia sentido, Thaís. Não? Não, ia atender só filhote, assim, muito... Ia acabar confundindo no fato de achar que era só criancinha mesmo. Então, só cãozinho filhotinho, então, que você atende. Sim. Porque é voltado para criança, o programa. E brincadeiras à parte, a Thaís já estava focada na psicologia, né? E aí a Thaís trouxe um nome que, para mim, é relevante e vai ser eternamente. Ficou como um divisor de águas, que é a Psicodogs, a junção da psicologia com os cães, né? E aí, como eu tenho esse lado da edição, de formar, eu já fui para desenhar o nome, desenhar a logo. Na mesma hora. Eu falei, ela já estava fazendo já. E aí tudo se encaixou, né? E da Psicodogs, realmente, a gente mudou tudo, alterou tudo, trouxe outra metodologia. A Psicodogs foi crescendo no mercado, foi criando valor de mercado, né? A gente conseguiu ir fazendo os atendimentos, óbvio, com todas as dificuldades de um microempreendedor, né? Do Brasil, né? Uhum. Mas começamos e sempre buscando inovar e se especializar foi o que realmente alavancou, né? Fez a diferença. Fez totalmente a diferença. Chegou num ponto que as pessoas não queriam fazer o adestramento, a questão de valor e entender preço. Elas queriam fazer porque éramos nós ali que estaríamos coordenando e gerenciando todas as situações, né? Sim. E aí, depois disso, dentro da trajetória, veio o Gabriel, que entrou, era um cliente, né?
Foi um atendimento que a gente fez, a gente precisava pela demanda de trabalho que começou a chegar de uma nova pessoa, né? E aí a gente vai trazer eles também para vocês conhecerem todos eles. A mola do Gabriel nesse momento. O Gabriel foi enviado de Deus. Foi. Ele vai se sentir, não pode não. Pouquinho. Pode não. Mas assim, veio realmente para agregar, né? E uma das coisas que chamou a atenção era a paixão que ele tinha pelos cães, que é uma coisa que a gente também sempre teve, né? E a vontade de conhecimento também, de aprender, de querer entender e realmente entrar e agregar. E agregou, viramos uma equipe de formação, né? Conseguimos atender um público até onde chegou um ponto que a gente entendia que aquele mercado ainda tinha mais ainda necessidades. Hoje, depois de 7 anos, com a Psicodogs já ativa praticamente, a gente conhece milhares de coisas dentro do mercado que poderiam ser exploradas e que tem profissionais que realmente demandam aquela atenção, né? Mas há 3 anos atrás a gente entendeu que a maior necessidade que nós tínhamos como treinadores era realmente ter um espaço que pudesse receber os nossos cães com a nossa metodologia de trabalho, né? Exatamente. E o que era essa questão? Por exemplo, nós trabalhávamos muito com cães reativos, agressivos, né? E nós não tínhamos onde indicar um espaço de creche e hotel que conseguisse receber esses animais e que eles fossem treinados, socializados e que pudesse manter ou continuar mantendo a rotina que a gente trazia dentro do treinamento. Sim. Né? E a gente foi desenhando o que hoje chama de CPC, né? Que é o Centro de Psicologia Canina. Trabalha muito dentro da nossa metodologia. CPC é o primeiro centro de psicologia que tem a integração com a psicologia humana, que é o nosso mercado hoje, né? E, assim, os projetos são diversos realmente para unir o humano e o animal. Sim. Um dos principais pontos do CPC que a gente sempre trouxe era a questão de... como se diz? De não influenciar, mas de trazer o lado real ali para as pessoas da coisa, né? Que a gente sempre falava muito disso. Vem no sentido de conscientizar as pessoas. Essa é a palavra, na verdade. Então, o CPC, quando ele veio no sentido de, primeiro ponto, conscientizar os tutores, né? Trazendo fatos reais do que acontecia. Não só os tutores, como a sociedade em si, né? Relacionado justamente à reabilitação do animal, que é possível, né? Que é muito tratado como não tem jeito. Sim, e muitos dos espaços que realmente lidava com cães agressivos era muito afastado. Por exemplo, nós estamos em São Paulo hoje, capital. Sim. Todos os espaços que a gente tinha voltado para essa parte de reabilitação de cães era muito afastado da sociedade. Interior, era um sítio interiorzão, assim, tipo 2 horas de viagem. Na maioria delas também, acho que todos esses que eram afastados era sistema internato. Sim. Você deixa o animal lá, então você não participa ativamente daquela reabilitação. Sim. Então, assim, era isso e diversos outros fatores que a gente foi criando dentro disso. Então, nossa creche hoje é uma creche educativa. O nosso hotel hoje recebe todos os tipos de cães, né? Exigindo, óbvio, um manejo peculiar ali, dependendo do cão, da raça e do que a gente tem. Mas também trabalhamos com isso, né? E temos um espaço físico hoje que vem realmente no sentido de agregar. Agregar tanto que colocamos também as formalizações, né? Para os profissionais da área. Então, hoje a gente trabalha ensinando e dando essa metodologia que tanto nos agregou, né, no sentido dos anos. Todo esse conhecimento a gente replica hoje para as pessoas. Então, lá nós temos o curso de terapia assistida, lá nós temos o curso de formação adestrador, que inclusive foi um curso que a gente levou sentido Brasil agora, né? Nós estivemos em Florianópolis, nós estivemos em Goiânia, em outros estados, também trazendo a formação adestrador. E, inclusive, levamos porque fomos solicitadas, né? As pessoas dos outros estados querendo esse tipo de conhecimento, esse tipo de metodologia, porque nesses outros estados também via-se essa demanda crescendo. Sim. Sem ter profissionais para aquilo. Né? E Sim. as pessoas falam, precisa de um CPC aqui no meu estado. E vai ter, né? Os futuros projetos vai chegar também. Mas assim, o que é legal foi que mesmo viajando pelo Brasil e conhecendo esses outros espaços, essas outras creches e outras demandas de atendimento para o lado profissional também, para quem atendia como treinador, a gente vê que a dor, ela é geral. Sim. Né? E aí também vai ser futuros temas do Psicocast, mas assim, a dor do atendimento, a dor de como lidar com o cliente, a dor de que os clientes precisam se conscientizar, Sim. a dor da escolha do cão,
como é que eu faço para escolher um cão que está mais de acordo com a minha família, para não entrar no meio de uma situação turbulenta, Sim. né? Mas, enfim, essa dor é geral, né? E entra muito essa questão da conscientização, de usar uma metodologia correta, de agregar valor ao sentido do serviço das pessoas, né? Da família. E hoje a gente entende que não é simplesmente um adestramento. Não é esse o nosso serviço, né? Não. O nosso serviço é construir uma vida mais saudável. Para todos os envolvidos. Entre os envolvidos que estão com o cão, né? Sim. Tanto para o cão, para o bem-estar do animal, quanto para a família hoje, que é uma família multiespécie. E tratando-se da conscientização, deixando claro exatamente as necessidades humanas e necessidades dos cães. Exatamente. Aí cada um tendo a sua, todo mundo se respeita dentro daquilo. Sim, exatamente. E aí até eu vou pegar esse gancho, então, para deixar um recado para o público e para a gente poder falar sobre isso. Eu acho que é um ponto importante que as pessoas pouco falam sobre isso, né? Os cães, como espécie, gente, eles têm necessidades básicas, assim como nós, seres humanos, temos. Na pandemia, a gente descobriu que a gente tinha uma necessidade da qual a gente nem notava ser tão importante. Sim. Que era o quê? A nossa socialização, o nosso contato físico. Isso. Ninguém ligava muito pra isso, gente. Era assim, quer falar comigo? Liga aqui no telefone que a gente tá se vendo pela tela, tá tudo bem, né? Que isso, que frescura é essa? Mas a gente entendeu na pandemia, quando falou assim, olha, você não pode nem apertar a mão mais, o quanto isso fazia falta. Sim. Enquanto um abraço, um afeto, um estar próximo, um carinho, um contato físico. Até mesmo porque é comprovado cientificamente a questão do abraço, né? Sim. O que ele passa ali, qual é o tipo de hormônios que libera na gente. Exatamente. Então, assim, isso foi uma necessidade humana, que a gente entendeu que nós tínhamos depois que nós realmente fomos banidos, né, dessa atividade. E os cães, eles também têm 3 necessidades básicas a se suprir, que ajudam muito em todos os sentidos. Desde uma educação de necessidades básicas no lugar, até uma educação de um filhote ou de um cão que está em reabilitação em todos os sentidos. Os cães têm necessidades básicas a ser supridas e devemos pensar nisso antes de pegar um animal. Quais são elas? De forma simples e objetiva. O cão, ele precisa de gasto físico. O que é gasto físico? Jogar bolinha, sair, fazer uma boa migração, fazer um bom passeio, ter um bom condicionamento físico. Vamos colocar assim que é a parte cardio da coisa, né? O cão precisa ter um gasto mental, então ele precisa de disciplina. E disciplina são regras, disciplina não é ruim, não é uma punição. Disciplina são regras. E faz parte, nós como humanos, nós temos regra no trabalho, temos regra no trânsito, temos regra para conviver, de relacionamento, e faz parte. E pra gente tudo bem, e pro cão também. Ele tem essa necessidade, ele foi criado para um trabalho, né? Então ele como espécie tem esse tipo de exigência, né? Sim. E a parte de socialização. Ele precisa ter o contato com outros cães. É o mais comum da natureza daquele animal, né? Então, quando a gente tira isso, que a gente deixa o animal só com a gente, que ele só interage com a gente, só brinca com a gente, só come com a gente, vive com a gente, dorme com a gente, faz tudo com a gente, de certa forma, humaniza esse animal, deixa ele muito próximo da natureza humana e não da natureza dele como espécie. Né? Pra gente é maravilhoso, como, né? Suprindo o nosso lado emocional, Sim, né? Exato. Mas para ele, isso é muito difícil, muito cruel. Então, esses são os 3 pontos principais que nós precisamos trazer, né, como chamada de atenção. E dentro disso, aí sim, a gente discorre para milhares de processos. Mas isso é muito importante, é muito legal de trazer aí de convívio. Certo? Certo. Ó, dei meu recado, hein? E é isso, assim. Então, o CPC ele veio realmente para suprir todo esse lado, toda essa bagagem, né? Nós estamos dentro de uma metodologia, nós temos um espaço legal, todos que entram e que passam pelo CPC, mesmo que seja como colaborador, sai dali aprendendo e agregando de alguma forma a questão de valor, né? Nós temos vários profissionais que saíram do CPC e conseguiu realmente agregar, né? Que trouxe para eles esse sentido de conhecimento dentro da nossa metodologia, de como funcionam as coisas. E justamente pelo fato dessa carência de mão de obra no mercado é que nos levou, né? Porque a gente é assim, a gente é impulsionada pela carência do momento ali, o que está faltando. Aí a gente vai lá e quer colocar aquilo. Por essa carência de mão de obra, o que nos levou a trazer a formação. Para ali. Então, assim, a gente não buscava e não busca mais o profissional que seja especializado naquilo para estar com a gente. A gente busca alguém sedento de conhecimento para que a gente possa ensinar a pessoa isso. Sim. E daí surgiu a nossa ideia de levar
o conhecimento para as pessoas. Muito legal. E assim como estamos em expansão, né? Agora estamos num outro degrau da nossa trajetória, né? Que é realmente a expansão dessas empresas para que agora sim, né? De uma forma mais estruturada, de uma forma mais equalizada, de mais conhecimento, de mais bagagem mesmo profissional, que isso alcance outras pessoas, né? Que a Psicodogs ou o CPC consiga realmente chegar em outros estados, que a nossa metodologia alcance um maior público, para que as pessoas possam realmente ser ajudadas e que mude realmente agora o padrão ali, né, de interação, o cão com o humano. Sim. Né? E até o padrão de serviço, adestramento, né? Também, né? E a parte do podcast, né? Também é um degrau agora que a gente trouxe sempre pensando nesse sentido, de trazer o conhecimento para as pessoas de uma maneira mais simples, né? Quando a gente conversa com os tutores, quando a gente está no dia a dia, no trabalho, a gente aborda e fala sobre tantas coisas, né? A gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre o comportamento, a gente fala sobre rotina, a gente entende as dificuldades do tutor ali no dia a dia mesmo, né? O que eles têm de profissional. Então, os serviços eles vão se criando e vão surgindo a partir disso, Sim. Né? Então, quando a gente traz um tema, assim, tudo sobre o seu cão, eu acho que realmente é abordar tudo. Desde o mais simples ao mais complexo. E desde o lado mais humano ao lado mais empresarial, desde falar do cão até falar do tutor, eu acho que é um contexto, né? É um todo, não é só o cão, né? Exatamente. Quando eu falo tudo sobre o seu cão, eu penso no tutor que precisa até dar um banho e leva esse cachorro num pet shop. E como é a estrutura desse pet shop? Como é que é o conhecimento daquele profissional? O que a gente pode agregar nesse serviço? Sabe? Então, parece simples, mas é tão complexo. Exato. E leva a pessoa a dar aquele pensamento de, nossa, eu nunca pensei nisso. E a nossa área ela está em constante crescimento, né? Sim. O mercado pet é um mercado que fatura bilhões, então assim as pessoas se engrandecem muito, abrilhanta muito os olhos, né? E aí a gente vem massacrando na parte da conscientização, né? A gente fala, vai lá hoje, vai no Sebrae. Ótimo, Sebrae, parabéns, Sebrae. Continua ensinando, formalizando, criando empresas. A gente precisa disso, Sim. É isso mesmo. Mas e aí? É só isso? E a parte de conscientização, né? Sim, e a parte como fazer isso. de como fazer, qual é a forma que eu realmente trago bem-estar para o animal? Será que a gente vai aconselhar todo mundo a sair abrindo o hospital? Será que a gente vai aconselhar todo mundo a sair fazendo abrindo... cirurgias? Sabe? Então, assim, não é só isso, né? Não é simples, né? Sim. E como é um mercado que vem com essa muita expansão e vem com assim, pro lado empresarial da coisa, né? Traz muitos benefícios no sentido financeiro mesmo, porque Sim. ninguém quer se dispor hoje de valores para perder, né? Todo mundo quer Mas no nosso caso, investir... a gente pensa que é uma consequência, né? Sim. Não tem que ser o primeiro pensamento. Exatamente, né? Então, vai falar de creche, vai falar de hotel. A maior bagagem que traz sobre isso é o sentido financeiro. Sim. Hoje, quando a gente vai buscar curso, quando a gente vai buscar metodologias, ninguém está falando do dia a dia, ninguém está falando do bem-estar do cachorro. Eles estão falando sobre financeiro, Sim. sobre como faturar mais, sobre como ganhar dinheiro com brinquedos, pet, como ganhar dinheiro com banho e tosa, como ganhar dinheiro com uma creche hotel. E aí isso faz com que o crescimento seja de uma forma desestruturada. Exatamente. Porque aí abre-se vários, você acha vários, e realmente. qual foi a estrutura que a gente pegou? Por exemplo, uma pessoa que saiu de um banco, que está 30 anos trabalhando no banco, que tem um valor financeiro para receber legal, mas que vem para o mercado e, no mínimo, busca um conhecimento para poder abrir e se estruturar e dar realmente o que aquele cão precisa. Sim. Pensa só na parte financeira. Exato. E aí onde a desgraça é grande, né? Exato. Porque afeta não só o lado do animal, que aí a gente tem muitos estabelecimentos desestruturados. A gente tem banho e tosa hoje, que é desestruturado, que a pessoa não tem o mínimo de conhecimento do que está fazendo. E aí a gente tem várias questões prejudiciais quanto a isso. Sim. A gente tem hotel e creche hoje desestruturado. A maioria das pessoas não trabalhavam com cães. E, assim, o problema não é não trabalhar com cão, porque eu acho que tudo bem, a gente veio de outras áreas também. Sim. Mas é o sentido de não buscar o conhecimento sobre o cão. Sobre aquilo o produto do que eu vou trabalhar ali, por exemplo, né? Como produto, o serviço, Sim. assim, eu tô lidando com uma espécie, então não é simples assim, eu vou abrir, vou pensar no financeiro e vamos embora, né? Hoje a gente tem profissionais,
do ramo de treinamento, eu vou colocar assim, que lidam com comportamento, né? Que lidam com adestramento, que lidam com comportamento, que lidam com cães reativos, sem ter o mínimo de conhecimento do que está fazendo. Porque viu alguém fazendo, vou fazer igual, vou replicar. E aí acaba tendo também situações muito complicadas referente a isso, até tutores. Quantas vezes a gente pegou tutores desacreditados no treinamento? Exatamente. Que passaram na mão de 2, 3 profissionais que não estavam aptos para lidar com aquele tipo de comportamento. Piorando a situação. Que piorou a situação, ou que realmente a gente entende que não sabia o mínimo do que era lidar com aquele comportamento, usou metodologias erradas, e aí acaba a gente pegando aquele tutor cheio de bagagem, desacreditado, frustrado. A gente tem que fazer a primeira terapia. Pois é. Aí primeiro eu falo pra eles passar com a Thaís, aí depois eles me ligaram novamente. Mas assim, é complicado, entendeu? É um todo. E aí é onde eu bato o martelo de novo. Quer entrar na área, se especializa, vai buscar realmente conhecimento, porque você não tá lidando com qualquer coisa. A gente até fala muito sobre isso, né? Sim. A maior dificuldade que eu entendo dentro do nosso trabalho, e aí onde eu falo sobre contratação de mão de obra e tudo mais, não é a parte efetiva da coisa. Não é ir lá e limpar um cocô, não é ir lá e alimentar um cachorro, ou aí sair com os cachorros para passear, ou fazer uma integração. Não é isso. A maior responsabilidade do nosso trabalho é que a gente está lidando com vidas. E, de certa forma, vidas irracionais. Exatamente. Que a qualquer momento ele pode... Não fica a cara daquele ali... Aí isso acontece até com a gente, né? Só que como nós somos seres racionais, não fica a cara, não vou falar, vou ser mal educado. A gente não vai lá morder o coleguinha. Apesar de ter vontade. Às vezes mordem. Às vezes morde o coleguinha. Mas assim, é tudo isso, sabe? É essa junção da coisa. É esse tamanho da nossa área. Quando eu falo tamanho, eu falo sobre isso. Eu não falo sobre financeiro. É óbvio, gente. Eu tenho hotel e creche. Ninguém vive de vento. Sim. Óbvio que precisa ter um financeiro, precisa ter cliente, precisa ser rentável. Faz parte. Mas eu falo sobre tudo isso. Sobre as pessoas entenderem tamanha é a nossa área, assim, o cão, olha... Até mesmo por causa do próprio tutor, né? Pelo fato de ter tantas opções, eles não sabem como buscar essas opções indo de encontro a isso. Deixa eu ver, assim, uma empresa que vai cuidar nesse sentido aqui, ó, que vai estar trabalhando comportamento, que vai estar preocupado com isso, com aquilo. Mas eles têm tantas opções e eles têm poucas informações, então qualquer lugar é tudo igual. Coloca todo mundo no mesmo cesto ali. É creche, então é creche. É hotel, Sim. Então é hotel. Mas mal sabia eles o que acontece por trás de tudo isso. A falta de estrutura, né? Uhum. Para dar um suporte até um pós, caso aconteça um acidente. Sim. Caso aconteça alguma briga ou qualquer coisa do tipo. Afinal, são animais irracionais. Pode acontecer, né? Tem coisas que, óbvio, pode ser evitada, mas tem coisas que acabam acontecendo por ser animais, por estar ali no contexto. Então, assim, e depois que aconteceu? Qual foi o suporte? Qual foi a metodologia? O que tem de bagagem? Igual a gente tem vários hospitais que nos atendem. Se alguma coisa acontecer com um cachorro... A gente tem vários protocolos, né? Então, protocolos criados e preparados. Colaboradores treinados. Enfim, é muita coisa. Sim. É muita coisa. Não é simples, né? É. Mas é válido. E, assim, é gratificante muito. Depois. Muito resultado. O maior retorno pra gente, eu acho que é exatamente isso. O resultado é você ver o brilho no olho daquele tutor, por exemplo, frustrado, que achava que não tinha mais jeito. Exatamente. E que ia viver o resto da vida do animal, com o animal daquele jeito, já estava até conformado, triste, Sim. mas conformado. E aí você vê o brilho nos olhos deles, tipo, vocês resolveram o problema, deu jeito, tem jeito. E aí volta a vida pra eles praticamente, né? É bem prazeroso isso. Sim. E é isso. Bom, espero que vocês estejam junto com a gente nessa caminhada. Assim como trazemos um pouquinho da nossa trajetória hoje, da nossa história, da nossa bagagem, a gente quer trazer profissionais para debater, para falar sobre isso. A gente vai trazer tutores, a gente vai... Olha, eu acho que a gente tem uma gama muito extensa dentro da área pet para poder trazer aqui Muitos e trazer temas. De conhecimento para vocês, e trazer de bagagem, e agregar e conscientizar. Vai ter uns temas polêmicos e pesados também a ser discutido, né? Sim. Então, assim, eu acho que a ideia é essa, né? O Psicocast, ele vem nesse sentido. Conscientizar, informar e agregar valor. Exatamente. Dentro da nossa área. Certo? Certo. Bom, galera, é isso. Encontro vocês nos próximos episódios. Compartilha, conte com a gente, né? Vamos unir e agregar aí
valor para essa área tão importante que acrescentou tanto na nossa vida. Hoje a gente sobrevive disso, Sim, né? E tem crescido bastante E também, tem crescido tanto, né? Só que vamos crescer com mais valor, mais conscientização, mais atualização, né? E vamos que vamos, certo? Certíssimo. É isso aí. Nos encontramos até a próxima, galera. A gente se vê. Valeu. Tchau, tchau.